estou aqui agora com o doutor Giulio Cesare Ferriello. Será que ele é descendente de italianos? E ele é cardiologista. Exato. Seja muito bem-vindo, doutor Giulio. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Giulio, você nasceu aqui no Brasil? Eu sou brasileiro, tenho descendência de italianos e espanhóis. Ah, é? Então você já viu que em casa deve ser meio uma gritaria. É quente, né? É bem quente, né? Não tem minuto de silêncio. Né? Não tem, mas que bom, né? Ah, que maravilha. Eu acho que uma casa que tem as vozes da família, acho tão alegre, tão feliz. Fica a dúvida ali se é a gente que está falando, são as maritacas ali. Então tá bom. Doutor Giulio, é verdade que o colesterol pode, inclusive, trazer um AVC? Causar um derrame, como é mais comumente falado? Talvez seja a principal causa, né, do AVC, tanto como do infarto. Porque o colesterol em excesso, principalmente o colesterol ruim, ele vai causando obstruções. O que é colesterol ruim e o que é colesterol bom? Bom, o colesterol bom, tanto bom como ruim, são gorduras e são essenciais para o nosso organismo. Né? Precisa ter. Precisamos dela para fazer os hormônios, para se ligar à absorção de vitamina D, que é essencial. Então quer dizer que a gente precisa de colesterol. Nós precisamos de colesterol. De qual que a gente precisa? Nós formamos uma parte do colesterol e precisamos também de uma outra parte que advém da dieta. Né? Então, o colesterol de origem animal, ele não é o mais Esse legal. é que é o ruim. Esse que é o ruim. Então, quer dizer, manteiga... Manteiga dá preferência para margarina. Dá preferência para margarina vegetal. O leite integral também não é legal. Dê uma opção para o leite desnatado. Tá. Iogurte, a mesma coisa. Gordura das carnes. Gordura das carnes. Vá no peixinho aí do chefe Holanda. Nossa. O cheiro tá... Não, tá convidado. Está convidado a experimentar. Ele arrasou nesse chefe. O peixe, ele não fornece, então, colesterol ruim? Não, ele não fornece. Ele tem a parte do colesterol que é indicado para a gente. Mas mesmo assim, quem abusa de frituras, que o óleo é de soja, tudo não é bom, né? Aí vem na parte da fritura. Tá. Então, o ideal é você tentar fazer grelhado. Se você vai optar pela carne, mesmo que seja uma carne vermelha, tenta fazer ela grelhada, tirando a gordura. Na hora que você leva para a fritura, aí você transforma aquela gordura e acaba a gordura do óleo, do azeite, e acaba piorando o teu nível de colesterol. Do azeite também? Do azeite também. Mesmo esse extra virgem que estão falando? Mas aí nós estamos falando quando ele é frito. Quando é frito, quando é aquecido. Aí que não é o legal. Então quando é aquecido fica pior. Leva ele para o grelhado, que daí você inibe aquela transformação para o colesterol ruim. Por isso que falam que queijo derretido é ruim? Depende. O queijo gordo, o queijo amarelo é ruim. Já o queijo branco já é satisfatório, já é favorável. E essas dietas, por exemplo, que a pessoa só fica assim, focada em proteína. E falam assim, olha, coma bastante, tá liberado. Se tiver fome, come, mas só queijo gorduroso e carne e carne. Então, isso tudo é muito perigoso, né? Ainda mais hoje em dia com a mídia social, onde você lê em blogs, em qualquer lugar, aquelas dietas milagrosas, perca 10 quilos em uma semana, só comendo isso, ou fazendo dieta daquilo. Nós precisamos de todas essas substâncias. Precisamos de proteína, precisamos de carboidrato, precisamos de colesterol, da gordura também, para você ter o teu organismo em equilíbrio. Tá. A falta ou o excesso dessas substâncias que vai desarranjar o teu andamento. Teu andamento. Como é que se processa um AVC ou um derrame, como a gente fala? Então, imagina na tua chácara ali você tem uma mangueira, onde você tem a luz daquela mangueirinha que a água flui naturalmente, bem tranquilo. O colesterol, ele se une a uma proteína e ele acaba navegando pela corrente sanguínea e ele vai acumulando. Como se uma pedra tivesse entrado. No diâmetro da artéria. Tá. Então ele vai formando placas e aquilo vai obstruindo. Então aquele sangue que fluiria naturalmente, ele começa a ter dificuldades. Até chegar a um ponto onde essa obstrução é tão grande, onde acontece o que a gente chama de isquemia, quer dizer,
há uma privação de oxigênio de sangue para o que vem depois dessa placa. O sangue não passa naquela artéria ou veia. Ou passa muito pouco, causando o AVC, que é um acidente Aí vem vascular. aquela pressão de sangue que quer passar e está obstruído. Aí entra no caso, por exemplo, da pressão, você pode ter um extravasamento, que é um AVC hemorrágico. É diferente do AVC isquêmico, que é pela falta de sangue. Então, por exemplo, você tem uma obstrução. E às vezes essa obstrução associada a uma pressão alta, você diminui mais ainda o diâmetro daquela artéria. Então o sangue, você não consegue ter uma demanda boa para o seu cérebro. E o cérebro é muito sensível à falta de oxigênio. Então quando você atinge esse nível crítico, as células neurológicas já começam a sofrer falência, entrar em necrose, em morte, e determinada área daquele cérebro pode levar a sequelas terríveis. Meu Deus do céu, olha só isso. Qual o sintoma? Existe um sintoma que avise, de repente, por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca em algum lugar? Sim. Então, existem alguns sintomas que podem dar alguns indícios, né? Tontura, dor de cabeça com uma certa frequência. Mas o derrame, o AVC, na maioria das vezes, quando ele se instala, ele é súbito. Né? É de repente. De repente. Como é que ele aparece? Com uma dor de cabeça, às vezes localizada, às vezes generalizada, e com diminuição de força, ou dos membros superiores, membros inferiores, geralmente de um dos lados. Então, uma tática boa é, por exemplo, para a pessoa que está sofrendo AVC, para o acompanhante, é pedir para ela levantar os dois braços. Se ela tiver, em alguns casos do AVC, aquele braço onde está sendo acometido a região cerebral, ela não consegue manter a força. Então começa a ter uma perda de força. Outro sinal característico é o desvio de rima. Você pede para a pessoa sorrir, ela, um dos cantos da boca não se movimenta, ou a mímica da testa, a sobrancelha. Então, esses são sinais mais clássicos. Mas isso evolui assim, subitamente. Muito rápido. Subitamente. Quer dizer, sentir uma dor enorme, não é só... o AVC não pode ocorrer. No cérebro pode ocorrer também em outros lugares. Não, o AVC é só no sistema nervoso cerebral. Só? Só. Você pode ter em outros lugares, mas aí você tem no coração um infarto, você tem no pulmão, você tem um infarto pulmonar, uma embolia pulmonar. Nos membros inferiores você pode ter uma trombose, uma embolia nas artérias, mas o AVC... Mas é o mesmo princípio? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E às vezes também, uma outra causa do AVC, quando foge do colesterol, são os coágulos. São pedacinhos de coágulos que estão em determinado lugar do teu organismo, nas artérias ou nas veias, e eles se desprendem em uma parte, e aquela parte vai caminhando, vai migrando, até ela achar uma luz que seja menor do que o diâmetro dela. Ela vai e entope. Então, dali para frente, acontece a mesma Tem gente que pressão. fabrica coágulos assim, espontaneamente? Todos nós temos, né, esse mecanismo como defesa, para evitar sangramentos e hemorragias. Algumas pessoas têm alguns distúrbios de coagulação. Então, essas pessoas, por isso que a avaliação anual, check-upzinho periódico, é importante para você detectar alguma outra alteração vascular nesse sentido também. Bom, eu quero agradecer demais, doutor Júlio. Eu acho que a gente conseguiu aqui abarcar bastante, muitos aspectos, né? E espero, em nome de Jesus, que ninguém tenha um AVC. Lembrando que o AVC não avisa, não manda sinal, ele já vem, ele já... Então vamos cuidar dessa dieta aí, vamos fazer o nosso check-up anual. E se você quiser tirar suas dúvidas ou entrar em contato, você pode também acessar o site da ampai.com.br/cardiologia. Isso mesmo. Então ali você pode, inclusive, estar conversando, tirando as suas dúvidas com o Dr. Júlio. Isso. Então, olha aí, olha. Ampai, AMPAI. O pai é de pai mesmo, tá? ampai.com.br/cardiologia e o telefone 0 prestadora 11 3064 7585. Muito obrigada, doutor Júlio. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por tudo. A gente continua aqui com vocês com muita música.